a gente vem encontrado de tocar uma temática tão importante e tão necessária, ainda mais nesse período pós-pandêmico. Inicialmente, boa noite, como eu já falei, eu me chamo Gabriela Sotero, hoje estou aqui, né, em nome da Associação Marta, para a gente construir um momento bem proveitoso, inicialmente mais expositivo, mas que vocês, mulheres, né, mães, possam trazer indagações, possam trazer, enfim, relatos, caso se sintam à vontade. Eu faço parte de uma das diretorias, que é a diretoria de projeto da associação, e a gente cuida, assim, uma das nossas principais pautas, né, é exatamente a realização das palestras. E infelizmente, mais felizmente também, assim, porque o meio remoto nos permite atingir mais pessoas também, né, mas infelizmente, devido à questão da pandemia e às consequências que a gente ainda está vivendo diretamente, né, em decorrência da mesma, a gente ainda não está podendo realizar, nós não estamos realizando as nossas atividades de forma presencial, mas a gente não vê a hora de poder retornar, de estar dentro das escolas, de estar dentro de empresas, e a gente realmente levar essas discussões aos mais variados públicos, especialmente mulheres que sequer têm acesso a isso, sequer conseguem, né, ter aí um contato com essa discussão. Então, assim, inicialmente é isso, eu sou estudante de Direito, tenho 21 anos, estou muito feliz de estar participando desse momento. Quem se sentir à vontade, pode ligar a câmera, né, pode também ligar o microfone quando for trazer alguma indagação, alguma dúvida, e que seja um momento bem proveitoso para a gente possa encerrar com um bate-papo. E acredito que é isso. A gente tem algumas meninas que estão aqui presentes da associação também, a Larissa, a Lisle, a Karine, que vai me acompanhar aqui, me ajudando nessas ferramentas com a questão dos slides. E, no mais, acredito que é isso. Vou conseguir acompanhar algumas coisas do chat também. Quem não quiser ligar o microfone, não tem problema nenhum. E que seja um momento muito, muito proveitoso para todas nós, que eu possa transmitir, né, os nossos conhecimentos e que vocês possam transmitir aí os de vocês também. E aí, a gente pode iniciar já a apresentação. Vou falar inicialmente um pouco sobre quem somos, né? Nós somos uma organização, uma associação formada por mulheres que atuam especialmente na prevenção e na conscientização da violência estrutural contra a mulher. E aí essa violência estrutural percorre para além de questões de violência doméstica. A gente discute até um pouco mais à frente os tipos de violência doméstica existente, né, pautados especialmente aí na Lei Maria da Penha. Inclusive, a gente está realizando várias atividades, né, várias palestras nesse mês agora de agosto, com esse intuito, em respaldo e em comemoração, né, por esse marco histórico que foi no nosso ordenamento jurídico, que foi a Lei Maria da Penha, que esse ano, né, está completando os seus 15 anos. Então, a gente trabalha especialmente nessa parte da prevenção e nessa parte da conscientização contra a violência estrutural, né, em relação às mulheres. E a gente atua de diversas formas, especialmente por meio de palestras, como estamos aqui hoje, mas pelo nosso Instagram. Inclusive, eu vou até pedir para as meninas porem o nosso Instagram aqui, as nossas redes sociais, caso vocês consigam, né, nos acompanhar. A gente faz uma série de produções de conteúdo que são, assim, incríveis. Nós temos também o nosso podcast, para a gente tentar atingir o máximo de pessoas, de mulheres possíveis. A gente pode passar, Karine. Aqui fala um pouquinho também quanto à nossa missão, que é exatamente conscientizar, educar, empoderar estudantes e a comunidade, como a gente está fazendo aqui hoje, para se tornar, né, cidadãos e cidadãs mais responsáveis, mais conscientes e mais sensíveis ao tema. Exatamente por meio desse processo de prevenção e de conscientização. A gente traz esses momentos para que as pessoas
possam se conscientizar sobre o tema e, consequentemente, a gente causar uma prevenção quanto à temática, quanto aos casos. Mas a gente também tem um projeto, inclusive, que é o Marta Escuta, que é um dos nossos xodós, que é quando a gente tem contato direto com mulheres que sofrem violência estrutural, né? E a gente consegue também fornecer aparato, né, jurídico e psicólogo a essas mulheres. Mas a nossa ideia é que a gente possa chegar por meio das palestras, possa ter esse momento aqui de conversa para conscientizar vocês e, consequentemente, vocês conscientizarem outras pessoas para a gente, enfim, ser prevenidas, né, quanto a essa questão da violência estrutural. As meninas estão pondo, inclusive, aqui as nossas redes sociais no chat. Se vocês puderem acompanhar, depois a gente agradece demais. E aí, especificando agora mais dentro da temática, essa questão da violência doméstica, né? O que se fazer? A gente vai ver um pouco mais à frente, como eu disse, as tipificações trazidas pela Lei Maria da Penha, e é muito importante a gente saber todos os tipos, porque, Gabriela, violência doméstica é apenas a agressão física? E a gente vai ver que não, é a agressão patrimonial, é a agressão psicológica e em várias outras facetas que, às vezes, nós mesmos, mulheres, nem temos acesso a isso, né? E aqui a gente traz até um conceito, né, da Organização Mundial da Saúde, que é o uso intencional da força física ou do poder real ou ameaça contra si próprio ou contra uma pessoa, um grupo ou uma comunidade, que resulte ou possibilite resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, a violência doméstica ela não vai se estender, assim, se restringir somente a uma agressão física, mas há vários outros tipos de agressão que a gente vai seguir um pouquinho mais à frente. Então, é por isso que a gente precisa estar bem atenta ao nosso redor, principalmente dentro das nossas casas. A gente vai fazer um comparativo como funcionava esse contexto antes da pandemia e pós-pandemia, porque sabemos que nós, mulheres, tivemos impactos diretos e indiretos super diferentes quando comparados aos homens, e quando a gente fala da mulher preta, pobre da periferia, enfim, são várias questões que fez, né, e ainda está fazendo com que a gente sofra impactos diretamente em decorrência desse contexto caótico que a gente vivenciou em razão da Covid-19. E aqui, né, a gente fala que a violência contra a mulher é uma questão de saúde pública. Quando a Ana Maria falou dessa questão, né, das ligações, né, dessa busca de conexões com alguns órgãos daqui, sempre me vem muito à mente a importância da questão das políticas públicas. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, seja em seus vários níveis, em suas várias facetas, é algo diretamente ligado à questão de saúde pública. E aí a gente já pode trazer essa discussão da importância e da necessidade de políticas públicas, de ter órgãos representativos que vão atender às demandas dessas mulheres, seja questões físicas, psicológicas, e jurídicas também, né? Quando a gente quando somos agredidas quanto a esses níveis também, então envolve todo essa questão, né? Até para além da saúde pública, mas essa questão da importância das necessidades de políticas públicas, tanto por parte assim desse aparato da sociedade, mais do Estado, que é um direito, é um dever deles e é um direito nosso enquanto mulheres, enquanto cidadãs. Pode passar. Aqui a gente já inicia um pouco mais essa questão do ciclo da violência, que infelizmente, às vezes, quando a gente está inserida nesse universo, por uma série de motivos, é difícil até da gente sequer chegar a enxergar algumas marcas, né? E às vezes, quando outras pessoas de fora vêm conversar um pouco com a gente sobre isso, a gente às vezes é tão imersa e é uma construção social tão forte em cima da gente, devido à sociedade machista, misógina, elitista, classicista,
e várias outras questões que é difícil, às vezes, a gente se enxergar dentro de certos parâmetros. E aí aqui fala, né, que esse ciclo da violência inicia com tensões, a pequenas tensões inicialmente, mas quando a gente para pensar, né, dentro de um relacionamento, de um namoro, de um próprio casamento mesmo, que o marido, né, o companheiro, ou também a companheira, já quer fazer algumas delimitações quanto à questão de vestimenta, quanto a questões até de falatório mesmo, a forma que você deve se portar, a forma que você deve se vestir, são pequenas coisas que inicialmente pode vir desencadear outras coisas bem maiores. E aí a gente, depois dessa tensão, pode ter alguns episódios, algumas coisas, pode não, geralmente se tem, né? Essas questões mais explosivas, que aí já pode se atingir a níveis de agressão física, psicológica, jurídica, patrimonial. Fala dessa questão também, né? Da lua de mel. Por que eu tô com minha mão ocupada? Acho que ligar aqui. Gente, alguém, Misael, alguém com o microfone ligado, gente. Obrigada. Pronto, acontece nas melhores famílias. Então, fala também, né, dessa questão desses altos e baixos, porque quando a gente para pensar, o agressor, a agressora, em alguns casos, tensiona, tem esses momentos de tensão, mas depois esses momentos de levar uma rosa, de levar, enfim, um chocolate para tentar trazer esse panorama de ilusão, de que será que ele realmente queria fazer isso? Será que ela queria me causar isso? Queria me causar essa dor em vários os níveis. Então, para a gente ficar sempre bem atenta ao contexto, ao parâmetro que a gente está inserida e que a gente não possa se enganar com isso. Não possa se enganar. Quando a pessoa tem a intenção, assim, ela vai lhe causar, ela vai lhe trazer algum dano e a gente precisa estar a todo instante, não só atentas quanto a nós mesmas, mas quanto a nossa amiga, a nossa prima, a nossa mãe, a nossa filha, porque quando a gente fala de violência doméstica e de qualquer outra questão voltada para o público da mulher, não é só com a gente, né? É uma por todas e todas por uma, como a Ana Maria bem falou. Aquele antigo ditado, né, posso-se dizer assim, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje em dia, a gente já tem um entendimento que, na verdade, sempre era o que era para se ter. Em briga de marido e mulher, a gente mete a mulher, a gente salva a mulher, a gente salva a criança. Então, que a gente possa ter, enfim, o máximo de atenção possível nesse parâmetro, nesse contexto que a gente possa estar inseridas, né? Não só a gente, mas pessoas, mulheres próximas a gente também. E aí, por que as mulheres aguentam tanto tempo, né? E a gente traz aqui 3 motivos, assim, não restritivos, a gente sabe que é uma série de motivos, mas a gente sempre gosta de elencar, né, inicialmente, essas 3 justificações. Que o maior de todos os riscos é justamente romper a relação. E quando a gente para pensar, uma relação ela pode se ter vários níveis, né? Desde um namoro, a um casamento, enfim, a alguma consolidação mais propriamente, assim, propriamente dita. Então, aqui, romper a relação já envolve uma série de outras questões, desde a forma de qualquer relação de dependência que essa mulher pode ter em relação a esse homem, seja afetiva, seja financeira, e não se enganem, assim, às vezes, e na verdade, muitas vezes, muitas mulheres estão inseridas nesse contexto e simplesmente por esses motivos, né, por ter medo desse rompimento da relação, por essas questões de dependência financeira, por essas questões de dependência afetiva, simplesmente não conseguem sair desse ciclo.
E nós, enquanto mulheres que estamos buscando, como hoje, se tornar cada vez mais conscientes, mais politizadas sobre esse assunto, a gente precisa ter muito cuidado, pelo menos assim, eu tento ter muito cuidado quanto a isso, né? Sempre converso com as meninas da associação, minhas amigas próximas, para a gente ter muito cuidado com a questão do julgamento, né? Mas fulaninha, Mariazinha, mulher, tu não tá vendo o que tu tá passando, o que tu tá vivendo, porque, assim, a ideia é que a gente possa salvar essa mulher. Então, a questão da comunicação, da forma que a gente chega até ela enxergar o universo caótico que ela tá vivendo, a gente precisa ter cuidado até nisso. E por isso é muito importante a gente ter esses momentos para a gente ter realmente essas reflexões, essas conscientizações e, consequentemente, conseguir prevenir alguns casos. Uma outra justificativa que a gente aponta é que procurar ajuda é visto como motivo de vergonha e gera muito medo. É vergonhoso, assim, você chegar, né? Não era para ser, mas é muitas vezes vergonhoso. Nós mulheres, né, mulheres que sofrem isso, se sentem inseguras, se sentem amedrontadas de chegar sequer para a gente da própria família, sem falar do fator que a maioria dos agressores, né, atualmente, ainda mais pós-dados da pandemia, foram pessoas dentro de casa, os próprios maridos, os próprios companheiros, os filhos, os pais, tios, então, entes familiares. Então, chega a ser vergonha. As mulheres acreditam, né, que sofrem essa agressão, sentem insegurança, sentem vergonha, sentem medo em pedir ajuda. E, mais uma vez, a importância da gente estar sempre discutindo isso, a importância desse aparato da sociedade, a importância dessas políticas públicas que possam atender essas mulheres em vários os níveis, seja jurídico, seja psicológico. A gente também, uma terceira pontuação que a gente faz é a questão de sempre resta a esperança de que o marido mude o comportamento, que a gente já discutiu. Essa montanha-russa que a gente acha que altos e baixos, acontece, ele não quis fazer isso, ele fez sem querer, ele teve um dia estressante do trabalho. Nós não somos sacos de pancada de marido, nós não somos sacos de pancada de companheiro, de companheira, de pai, de filho, nós não somos sacos de pancada de ninguém. Então, a gente precisa estar em estado de alerta. É um processo, de fato, é muito difícil, mas que a gente precisa ter essa atenção. E que, como eu disse, eles têm, se eles fazem, né? Ou eles ou elas, e aí a gente não vai se restringir só à figura do masculino em si, se fazem é porque eles têm algum objetivo de nos afetar em qualquer nível, seja de forma mínima, seja de forma máxima, mas eles têm esse objetivo, esse sentido de nos afetar. Então, a gente elenca essas 3 pontuações principais, assim, inicialmente, desde o rompimento da relação, da insegurança, do medo, da vergonha que a mulher sente, não, ele vai mudar. A gente não pode se enganar, ele não vai mudar. Começa com a roupinha curta, não usa isso, cuidado, não beba isso, não beba aquilo, não fale assim, não fale assado, até que no outro dia um murro, enfim, né, várias outras agressões de casos que, infelizmente, a gente vem acompanhando recentemente. E, mais uma vez, o fator da pandemia, né, a casa antes era para ser o nosso, assim, era para ser um centro de acolhimento, e, infelizmente, devido à pandemia, por conta do isolamento social, muitas mulheres se viram presas dentro de casas com seus maridos, com os seus companheiros, que, na verdade, são seus agressores. Recentemente, a gente teve o caso do famoso DJ Ives, né, com a Pamela Holanda, que é algo inadmissível, a pessoa sequer respeitava a própria criança, né? Então, assim, casos esses que vêm à tona, fora os que a gente sequer tem conhecimento, né? Então, sempre a gente buscar ter essa atenção, esse olho de águia, assim, quanto a essas questões. Outras elencações que a gente traz também a questão da vítima, muitas vezes, está isolada da sua rede de apoio, né? Por exemplo, muitas vezes as mulheres convivem com os próprios agressores,
Então, sequer consegue ter um certo contato com entes da própria família ou com algum outro aparato, né, da sociedade, cedido pelo próprio Estado. Então, esse isolamento é um fator, assim, crucial nisso, infelizmente. E o isolamento social aumentou mais ainda isso, né, porque, enfim, nós realmente foram impostas diversas barreiras sociais e isso fez com que o número de casos de violência contra a mulher tivesse aumentado de forma abrupta. Um outro motivo que a gente elenca também é que na nossa sociedade ainda está despreparada para lidar com esse tipo de violência. A gente basta voltar a esse último caso que a gente falou do caso do DJ Ives, né, e da Pamela Holanda, um cara conhecido nacionalmente, né, com uma fama muito grande, ligado a figuras, a referências musicais, mas que a própria sociedade não consegue lidar com esse tipo de violência. A gente teve pessoas famosas, pessoas que, dependendo do ponto de vista, eram para ser referências, né? Assim, em relação ao seu público, que prestaram apoio ao agressor, e não é a primeira vez que isso acontece. E o que é mais louco é que nós somos as vítimas, mas ao mesmo tempo nós somos as culpadas pelo olhar dessas pessoas, quando na verdade não é. Que sociedade é essa? Que eu apanho, eu sou a vítima, mas eu tive um motivo de apanhar. Ao mesmo tempo que eu sou a vítima, era para ser, né? Eu sou a culpada. Se ele fez, foi por algum motivo. Então, a sociedade, mesmo a gente tendo, já tendo uma evolução, assim, constante, né? Enfim, como a própria Lei Maria da Penha, a gente ainda não consegue lidar da forma que deveria com esses tipos de violência. Um sexto motivo é que, concretamente, há muitos obstáculos que impedem o rompimento. E a gente já discutiu alguns, desde dependência financeira, desde dependência afetiva. Quando você se tem filhos, é um fator que se pesa mais ainda, né? A gente tem mães aqui, então a gente sabe que não deveria ser, mas infelizmente é. E aqui envolve... assim, é uma coisa que vai desencadeando várias outras. Eu tenho meu filho, eu sou dona de casa. Como é que eu vou sustentar o meu filho? Como é que eu vou sustentar a minha filha? A escola, a vestimenta, a moradia, a alimentação. Como é que o meu filho vai sobreviver? Então, a maioria das mães, né, falando desse caso mais específico, se prendem a isso. A namorada que mora com o namorado, se eu sair daqui, como é que vai ser minha vida depois disso? E isso é fruto desde antes dessa construção social marcada por a nossa sociedade machista misógina, né? De que mulher tem que estar dentro de casa sempre, né? Sem nenhuma escolha, mulher tem que estar onde ela quiser. Tendo consciência, se for para estar dentro de casa, tendo consciência daquilo, é o que ela quer, ela tem escolha para isso, ou se for dentro do ambiente acadêmico, do ambiente profissional, nós somos livres para estarmos onde bem quisermos. Então, esses obstáculos impedem essa questão do fim do rompimento, né? Então, são alguns outros motivos que a gente sempre enfatiza, né, aqui nas nossas palestras também. E aqui a gente traz mais dois, né, que algumas mulheres dependem economicamente de seus parceiros violentos. Então, essa questão da dependência financeira, tanto do ponto de vista individual, só da mulher em relação ao homem, mas quando tem essa questão dos filhos, é algo que, assim, triplica as dificuldades quanto a um possível rompimento. E essa questão também de deixar uma relação violenta, é um processo, né, que cada um tem o seu tempo. E aí já envolve uma série de coisas que a gente falou, desde o fato da mulher se ver inserida naquele contexto, dela ter um entendimento de onde ela está metida, com quem ela está metida, quem ela pode ter ajuda dentro da família, fora da família, e que a gente também não possa se enganar, né? Assim, infelizmente,
existem muitos casos que sequer você pode ter apoio da sua família, que inclusive a sua própria família, não, mas você está criando um drama, ele é uma boa pessoa, lhe dá a casa, né, dá a educação dos seus filhos, mas que a gente não possa se iludir. Porque se a gente for parar para se prender a essas coisas, de fato, quando é que a gente vai ser livre dessas questões? Então, que a gente não possa se deixar levar por isso, que a gente não possa se iludir com isso e que a gente possa sempre estar atenta. É um processo. Cada uma tem o seu tempo. É muito difícil. Mas é por isso que hoje à noite, numa quarta-feira, às 6h38, a gente está trazendo essas discussões, esse diálogo que é cada vez mais importante, é cada vez mais necessário para a gente furar nossas bolhas, sair da nossa zona de conforto, e que a ideia que hoje a associação, e aqui, né, estou eu representando, além de trazer essa troca, né, fazer essa troca com vocês possam levar essa troca para outras mulheres, vocês possam levar para Maria, para Betânia, né, essas formas de consciência, essas formas de prevenção, para que, de fato, algum dia a gente consiga atingir essa liberdade, não só formal, material, mas, de fato, em si, né? Já vivemos muitas coisas, mas a gente sabe que tem muita coisa que ainda precisa ser mudada. Pode passar, Karine. E aqui a gente vai já trazer algo mais voltado para a legislação vigente sobre a temática, que é a Lei Maria da Penha, que é considerada pela Organização das Nações Unidas como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. E, mais uma vez, como eu falei, nós comemoramos 15 anos esse ano dessa lei, agora em agosto, que foi um marco histórico, jurídico dentro do nosso ordenamento, que foi com muita luta que a gente conseguiu, né? Mas que, assim, é algo incrível dentro do nosso ordenamento, mas que a gente se atente que, infelizmente, a gente ainda existem vários casos que eram para ser, enfim, respaldados, pautados pela lei, mas que por algumas outras questões a gente ainda não consegue isso, né? E a lei vem falar exatamente que a lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e que também dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar, que até então não se tinha de forma específica e restrita a esses casos de violência doméstica e familiar. Então, a lei vem exatamente para trazer esses mecanismos de coibir a violência contra as mulheres e esse respaldo quanto à criação dos juizados, que é algo, assim, histórico, é realmente um marco dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro da legislação penal, né, que vem para tentar nos proteger ou, ao menos, fazer meras reparações quanto a esses tipos de caso. E agora a gente vai discutir, como eu havia falado um pouco inicialmente, as formas de violência segundo a Lei Maria da Penha, né? A gente acaba achando que a violência doméstica é o murro, é o tapa, é o chute, quando a gente vai ver aqui agora que não se restringe a só isso, existem vários outros tipos de violência. Aqui, a Lei Maria da Penha, em seu artigo 7º, já traz, né, que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Então, é um rol que não é taxativo, não são simplesmente esses tipos de violência que estão aqui apresentados, mas outros tipos também podem ser elencados como violência doméstica e familiar contra a mulher. Daqui a pouquinho, quando eu terminar esse primeiro momento expositivo, eu tentar acompanhar aqui pelo chat, quem quiser abrir, ligar o microfone para a gente discutir, trazer relatos, quem se sinta à vontade, a gente faz esse bate-papo também. A ideia é que, além da gente levar conhecimento, vocês possam fazer as trocas de vocês com a gente também. Então, aqui, no primeiro inciso, a gente vai ter a violência física, que é entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Então, aqui já é algo mais
enfim, taxativo quanto à questão da agressão física mesmo, né? O tapa, o chute, o murro. Então, se restringe mais à violação física em si. O segundo tipo de violação que a gente vai ter é a violência psicológica, que, consequentemente, se a gente parar para pensar, são violências que sempre estão muito interligadas uma com a outra, né? Que uma acaba por gerar a outra, então elas andam muito interligadas. E aqui a gente já traz a violência psicológica, que vai ser qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, que degrade ou controle suas ações, comportamentos, crenças e decisões. E aqui a gente tem uma série de exemplos, como ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, vigilância constante, perseguição, chantagem, violação da sua intimidade, exploração e, né, também qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, isso aqui vem desde casos simples assim, né? Que lhe cause alguma relativação da sua própria autoestima, até casos que lhe pode causar crises de ansiedade, crises de pânico, depressões. A gente vê muitos casos de mulheres que, por exemplo, depois de um relacionamento agressivo, possuem medo de se relacionar com outras pessoas, exatamente por traumas passados, mulheres que sentem medo de sequer sair também na rua, de ter contato com outros homens, né, com outras pessoas. Então, a gente vai ver que a violência psicológica nos agride de diversas formas, desde questões de autoestima, desde de questões emocionais, a questões mais sérias voltadas à ansiedade, a pânico, à depressão. A gente vai falar sobre a violência sexual, que é exatamente qualquer conduta que constrange a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimação, ameaça, coação ou uso da força. Qualquer conduta que induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo, e aqui não tem como a gente não falar sobre a agressão que a gente sofre quanto aos nossos direitos sexuais, quanto aos nossos direitos reprodutivos. Inclusive, né, nesse período de pandemia, eu me debrucei muito sobre um assunto que até então eu não tinha tanto conhecimento. Vou fazer um parêntese aqui brevemente com vocês, que é sobre essa questão do uso dos métodos contraceptivos. E aqui não se restringe só à camisinha, que a gente sabe que milhares de brasileiras não têm sequer o acesso ao método conceptivo mais simples possível, que é o uso da camisinha. Mas desde outros métodos, como o DIU, que é o dispositivo intrauterino, a questão, enfim, até do aborto também, a forma como nós não temos liberdade sequer sobre o nosso próprio corpo, sequer sobre os nossos próprios direitos sexuais, sobre os nossos próprios direitos reprodutivos. Aqui a gente segue, né, falando também sobre condutas que forçam ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, mediante chantagem, mediante suborno, mediante manipulação, e também qualquer conduta que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. E como eu falei agora há pouco, eu tentei me debruçar sobre um assunto enfim, um pouco mais específico, que é essa questão do aborto. Inúmeras mulheres sofreram abortos forçados ou espontâneos agora na pandemia, e muitos dos locais que serviam de aparato para essas mulheres foram voltados exclusivamente para a Covid-19. Uma coisa não anula a outra. Obviamente, a gente acompanhou e ainda vem acompanhando a gravidade da pandemia, mas e aí? E essas mulheres?
Porque, enfim, a gente pode falar várias questões, desde barreiras que foram limitadas, esses hospitais que foram voltados exclusivamente ao COVID, ao tratamento de COVID, né, aos cuidados da COVID. Isso quando a gente fala de uma mulher que tem condições financeiras, porque quando a gente vai ali, vai aqui para o Janguruçu, vai ali para a Barra do Ceará, vai ali para o Mondubim, várias outras regiões que vivem a parte da nossa sociedade, as nossas favelas, vindo aqui mais exclusivo para a nossa cidade, para Fortaleza, mulheres não têm sequer acesso a isso. É uma adolescente, é uma mulher que, enfim, vive sozinha, que não pode compartilhar daquilo com a mãe, né, com mais alguém, e que, infelizmente, às vezes, o aborto acontece dentro do próprio banheiro de casa. Enfim, é uma coisa, assim, que particularmente me indigna muito, assim, eu fico... É um assunto que me entristece bastante, e quando eu estudei mais ainda, eu vi que, mais do que nunca, assim, a gente precisa de apoio. A gente precisa de apoio da sociedade, a gente precisa de apoio do Estado, a gente precisa de apoio de associações, de organizações, de políticas públicas, porque, assim, a gente, mesmo com toda a evolução que a gente passou por todas essas décadas, né, da luta pela busca da igualdade de gênero, pela busca dos direitos das mulheres, a gente ainda sofre muitas agressões, em vários os níveis. A gente vai agora para outra tipificação de violência, que é a patrimonial, que é qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Meu patrimônio, meu dinheiro, minhas regras, né? E a gente vê que nem sempre, na verdade, em muitos casos, não é bem isso que acontece. Não temos sequer liberdade quanto a isso, né? Às vezes o companheiro, o marido, o namorado quer fazer um controle até dos nossos próprios recursos patrimoniais. E isso é um tipo de violência que, infelizmente, muitas mulheres não têm conhecimento. Quem não tinha está tendo agora, né? E que vocês possam difundir aí essas novidades, essas coisas para amigas, enfim, pessoas da família, e a gente possa criar essa corrente de conscientização e de prevenção contra a violência estrutural que muitas das nossas mulheres fortalezenses, cearenses e brasileiras enfrentam. Pode passar. E agora que, por fim, a gente tem a violência moral, que é qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria, e que a gente sofra contra a nossa própria imagem, contra a nossa própria dignidade. Então, a gente tem esses tipos de violências elencadas que são trazidas pela Lei Maria da Penha, mas fazendo observação, são violências que não são taxativas. Fora a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a gente tem outros tipos de violência, certo? Para além do aparato dessa legislação aqui apresentada. Pode passar, Karine. Tá um pouquinho... Eu não sei se tu consegue aproximar, acho que tá um pouquinho de difícil visualização até para as meninas. Aqui, acho que ainda está um pouquinho pequeno, não sei se vocês estão conseguindo enxergar de uma forma visível. A gente, inclusive, podemos disponibilizar esse material. A Larissa vai falar? É só para dizer, Gabi, que quem está assistindo pelo celular consegue dar zoom na tela. Pronto. No computador aqui não tem como, né? Mas acho que agora não tem como, nem na nossa apresentação a gente vai conseguir aproximar. Mas quem está pelo celular, se quiser ler, consegue dar zoom na tela, como se estivesse dando zoom numa imagem normal. Pronto. Mas eu ia falar que a gente vai disponibilizar, né? Nós podemos disponibilizar esse material aí, que funciona como uma cartilha, né? De uma forma no geral, para vocês também terem acesso a essas informações.
mas que aqui a gente traz alguns dados a respeito de violência sexual, mais de 66 mil casos de violência sexual, a maior parte é do sexo feminino, meninas de até 13 anos, meninas negras, e aqui traz um percentual em relação a meninas negras e a meninas brancas. Tá até um pouquinho pequeno para mim, mas eu estou conseguindo fazer essa distinção. Quem tiver com celular consegue aproximar e visualizar melhor. Mas para que a gente tenha uma noção desses parâmetros de dado mesmo, que a maior parte dos casos é contra nós, mulheres. Meninas de até 13 anos, e se a gente ainda for mulher jovem, dentro dessas faixas etárias preta, negra, os casos, né, em boa parte das vezes ainda, enfim, são números mais, assim, absurdos também. A gente faz atrás desses dados quantitativos, essa questão também, cerca de 180 estupros por dia, 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora. Se a gente parar para pensar, daqui a pouco faz uma hora que a gente está aqui no nosso momento de formação, né, de capacitação, infelizmente, uma menina foi estuprada. E esse dado, assim, são dados que não tem como a gente, assim, relativizar, naturalizar. São dados que são trazidos para a gente realmente ficar espantada. Porque, gente, isso é inadmissível. São crianças que eram para estar, enfim, vivendo a sua fase da juventude, a sua fase de adolescência, e para além de outras idades também. E quando a gente fala dessas faixas etárias e desses grupos, né, questões raciais, questões sociais, eu queria fazer até uma atenção especial do cuidado das nossas crianças, que a gente precisa ter atenção. Eu, particularmente, tenho uma irmã de 8 anos, eu sempre busco conversar com ela, e não é sobre ensinar, as pessoas querem pôr uma coisa que não é ensinar que é sexo, que é isso, que é aquilo, é ensinar elas a se protegerem, é ensinar elas a saberem até onde podem tocar no próprio corpo dela. Então a gente precisa ter atenção com as nossas crianças, porque senão é uma coisa que vem de casa. A gente sabe que na escola, infelizmente, né, é uma coisa que não é discutida ainda aqui na nossa sociedade. Então, se não vem de casa, se não vem da mãe, assim, se não vem da irmã, da tia, como é que essa criança vai crescer? E aí a gente teve um caso atual, inclusive, né? Daquele caso que envolveu um pastor, né? Próximo à família do Safadão. E aí eu não vou entrar nem no mérito dessa discussão em si, porque se teve vários entendimentos a partir daquilo. Mas da necessidade da gente ter atenção com as nossas crianças, conversar, dialogar, para que elas cresçam conscientes, sobre os próprios processos que elas passam, sobre relação que outras pessoas, enfim, possam vir a ter com elas. Aqui a gente já apresenta outros dados quanto à questão de feminicídios em 2018, que foram mais de 1.000 casos, né, um crescimento de aproximadamente aí 12%. E aí vai falar, né, vai trazer a porcentagem, que a maior parte foi o autor foi o próprio companheiro, como a gente discutiu, que infelizmente muitos dos casos são pessoas que convivem com essas mulheres dentro das próprias casas, que pertencem à família dessas mulheres, que fala mais sobre a faixa etária de entre 20 a 29 anos, então um público, né, considerado ainda na faixa etária de jovens da juventude também, apresenta essa faixa etária dessa idade, apresenta a faixa etária de 30 a 39 anos e também de 40 a 49 anos. A porcentagem quanto a meninas negras e também essa questão da escolaridade. Todas essas questões, esses recortes que a gente está fazendo, seja do ponto de vista racial, seja do ponto de vista social, da escolaridade, da faixa etária, é para a gente ter noção que, de uma forma geral, nós todas somos agredidas, mas que a gente precisa prestar atenção nesses dados alarmantes para a gente ver os grupos de prioridade que a gente tem
para fazer essa conscientização, para fazer esse aparato e esses meios de prevenção mesmo. E como fonte, a gente tem a fonte de segurança da Organização de Estatísticas. Aqui apresenta mais um dado também, um gráfico. Quando a gente sai um pouco assim também de algumas leituras e vai para o gráfico, a gente consegue visualizar melhor essa questão dos dados, né? E aqui traz que os feminicídios por relação entre vítima e autor no Brasil, fonte da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Então, quando a gente para pensar, né, no agressor, que a gente discutiu, inclusive, agora há pouco, cerca de 90% é o próprio companheiro ou próprio ex-companheiro, né? Pessoas que... É difícil, que às vezes as mulheres jamais imaginam que isso possa acontecer, mas que é o mais típico, infelizmente, né? E 4,4% parentes próximos, 3% conhecidos ou possuem outros vínculos próximos também, e cerca de 2,6% o autor e é desconhecido ou sem vínculo, enfatizando que na pandemia a gente teve esses números aumentados ainda assim de uma forma absurda, né? Como a gente também já discutiu, a casa que era para ser nosso canto de acolhimento virou uma prisão para a maioria das mulheres brasileiras, que infelizmente, além de sobrecarga doméstica, sobrecarga emocional, passaram a trabalhar dentro da própria casa, trazer os seus trabalhos para casa, tinham que enfrentar essas agressões físicas, psicológicas e em vários outros níveis, né? A gente pode passar, Karine, por favor. Aqui a gente traz mais um gráfico também de vítimas de estupro e estupro de vulnerável por sexo no Brasil no ano de 2019, como a gente tem ainda como a mesma fonte, Secretarias Estaduais de Segurança Pública e ou Defesa Social. E aqui a gente tem que a maior parte das vítimas, como a gente discutiu, né, em quase 86%, é o público feminino, fazendo aqueles recortes de idade, de raça, de escolaridade, que são necessários a gente sempre ter atenção quanto a isso, e cerca de 15%, né, de casos de estupro e estupro vulnerável, enfim, voltado aí, né, tem como as vítimas do público masculino, mas a gente consegue ver a lastra diferença que existe entre essa questão das vítimas, né, que nós mulheres, de longe, somos as que mais somos agredidas quanto a isso, e várias outras formas de violência. Pode passar, Karine. Aqui a gente também apresenta uma tabela, né, quanto ao número de agressões sofridas pelas mulheres. E aí aqui a gente vai ter várias formas de violência, né? E aí vai ter por ano, por mês, por dia, por hora, por minuto. E uma agressão acontece a cada e vai fazendo esse, né, formas de violência, quebradeira dentro de casa, apresenta os dados, né, por ano, apresenta os dados por mês, por dia, por hora e por minuto. Então, quebradeira dentro de casa, uma agressão acontece a cada 8 segundos. Fala que depois de 8 segundos já tem um outro caso, né, de violência. E isso, assim, particularmente me espanta saber que, infelizmente, nesse exato momento tem alguma mulher que possa estar enfrentando, possa estar sofrendo isso. Aqui a gente tem várias outras formas de violência, como a ameaça de espancamento. Uma agressão acontece a cada 12 segundos. Se trancada em casa, impedida de sair, uma agressão a cada 15 segundos, ameaçadas à integridade física com armas de fogo, uma agressão acontece a cada 20 segundos, tapas e empurrões a cada 7 segundos, espancamento a cada 15 segundos. E assim, a gente traz esses dados para espantar mesmo, porque é um absurdo, isso é um absurdo, saber que milhares de brasileiras enfrentam isso
segundo, a gente não está falando de hora, a gente não está falando de dia, a gente não está falando de mês, a gente está falando de segundos. E, assim, é uma realidade que particularmente me entristece bastante, mas mais do que ficar triste, eu fico indignada, mas que a gente não fique retraída, pelo contrário, que isso incorpore na gente para fazer com que a gente possa fazer alguma coisa por nós, pelas nossas e por outras também, né? Aqui embaixo apresenta-se a fonte também, com os outros gráficos. Pode passar, Karine. E que uma coisa que eu tentei bater, né, na tecla ao máximo para a gente ficar atenta aos sinais. Que a gente precisa ficar, assim, atenta a todo e qualquer tipo de sinal, desde os mínimos até os máximos. Então, aqui a gente vai trazer algumas outras questões. Se vive aterrorizada, temendo ataques ou por não conseguir proteger os seus filhos, isolou-se dos familiares e amigos por pressão ou por vergonha, e esses sinais já estão bem interligados ao que, inclusive, a gente até já discutiu naquelas justificações, né? A dificuldade do fim do relacionamento, as dependências afetivas, as dependências financeiras, então traz esse link aqui com esses sinais que a todo instante a gente precisa estar atento. Pode passar, Karine, por favor. Se você perdeu a liberdade de ir aonde quer, de trabalhar ou de estudar, peraí, para pensar. Por que eu estou fazendo isso? Qual o motivo? Tem um motivo? Por que foi? Então, são coisas que a gente realmente precisa estar sempre em estado de alerta. Sente-se um tempo todo humilhada, desqualificada, impotente, sem saída, né? Então, outro sinal que a gente precisa estar atento, assim, a todo instante, porque se tem uma coisa que o homem adora, é humilhar, é amedrontar, enfim, pela força física, porque é homem, nos desqualificar em vários os níveis, desde mexer na nossa autoestima, como a gente já trouxe aqui, até causar outros quadros mais graves de saúde. Então, assim, vamos ficar ligada, porque são coisas que às vezes, às vezes não, boa parte das vezes, infelizmente, passa despercebido por nós e que não dá, assim, não dá mais para a gente ser violada da forma que nós somos, e de nenhuma forma a gente não dá mais, assim, é difícil, sentimos medo, sentimos insegurança, e quando eu falo sentimos, por mais que eu não sofra diretamente disso, mas enquanto mulheres, né, enquanto saber que uma pessoa próxima a mim já sofreu disso, saber que alguém que é próximo a mim pode estar sofrendo isso, então esse grupo de acolhimento, né? Como eu disse, somos uma por toda e todas por uma. Nós por nós, pelas nossas e pelas outras. Pode passar também, Karine. Se vive pisando em ovos para não despertar a ira do companheiro ou da companheira, não posso falar isso, não posso vestir isso, não posso fazer isso, porque ele vai ficar irritado, ela vai ficar irritado, e a gente sempre tem atenção que, mais uma vez, não se restringe só ao homem. Mulheres também podem ser agressoras. E existem vários casos, infelizmente, que mulheres são agressoras. Então, para a gente também ter cuidado que isso não é algo taxativo ao homem, não é algo restritivo ao homem. É totalmente dependente dos ganhos do companheiro ou da companheira e, portanto, sem nenhuma autonomia. E, enfim, a questão da dependência financeira, que a gente já falou, e quando se tem filho, se torna algo pior ainda, né? Porque, para além da preocupação individual, tem a preocupação com os seus ali. Então, é algo muito complicado, porque quando você passa a depender totalmente da outra pessoa, de fato, você se vê dentro de uma prisão ali financeira. Tá, mas se eu sair de casa, mas se ele sair de casa, como é que eu vou me própria manter? Como é que eu vou ter condições de manter o meu filho ou a minha filha? Então, são sinais, assim, que a gente precisa estar realmente muito atentas. Se perdeu a autoestima, se está destruída psicologicamente pelo seu parceiro, pela sua parceira, desde questões mínimas até questões máximas,
também é um sinal que a gente precisa ficar, assim, atenta, porque é uma coisa que às vezes a gente acha que é pouca coisa, não foi a intenção, é um drama, mas que pode desencadear uma série de outros tipos de agressão. Então, por isso, assim, é estado de alerta, né, o tempo todo. E aí, né, o que fazer? A gente vai falar um pouquinho agora. A gente tem tipos de prevenção, inicialmente, né, aqui falar um pouco da prevenção primária, que são primeiras abordagens que objetivam a prevenção da violência antes que ocorra. Então, se a gente já se percebe a existência desses sinais, ou até quando não se tem esses sinais, como esse primeiro, até momento que a gente se faz aqui desse processo de conscientização, é exatamente para que a gente já tenha essa prevenção primária, objetivando para que a violência em si, em vários dos seus níveis, não chegue a ocorrer. Infelizmente, como eu falei, muitas mulheres sequer têm acesso ao que vocês estão tendo acesso aqui hoje, que vão levar para outras mulheres. Então, a prevenção primária vem exatamente para trazer esse primeiro estado de alerta para que não chegue a um estado da violência chegar a ocorrer em si. Aí, abordagens que objetivam a prevenção da violência antes que ocorra, como a Associação Marta, como eu bem falei, né, organizações, associações que tragam isso, que tragam essas discussões, que tragam esses diálogos, sempre muito importantes e necessários. E aí a gente já vai para a prevenção secundária, e aqui já entra aquelas políticas públicas, né, de saúde, de proteção, protetivas e preventivas ao público feminino, que a gente já vem discutindo, né, que vai focar mais nessas abordagens que objetivam respostas mais imediatas à violência, como atenção pré-hospitalar, como serviços de emergência ou tratamento de infecções sexualmente transmitidas, decorrentes de estupro e de outros tipos de violências sexuais. E aqui a gente tem o SAMU, a gente tem as UPAs agora, 24 horas, a gente tem maternidade escola, que são, né, organizações que são órgãos que prestam esse tipo de aparato ao público feminino, às mulheres que sofrem, né, desses tipos de violência. A gente tem saúde da mulher, que também vem para resguardar essa prevenção de uma forma mais direta, né, em relação à violência já que ocorreu, mais próxima da sua concretização em si. Então, aqui a gente já sai um pouco mais desse, né, quando a gente vem para esses órgãos para prevenção secundária, sai mais dessa questão da conscientização em si, por meio de momentos como esse, de palestras, de discussões, e trabalha mais diretamente ao público mesmo, né, em decorrência do fato, do que ocorreu. E aí a gente tem a prevenção terciária, que vão focar, né, abordagens que objetivam cuidados de longo prazo relacionados com a violência, como a reabilitação, a reintegração, tentando diminuir o trauma ou reduzir a incapacidade a longo prazo relacionada com a violência. Então, rede de apoio, serviços de saúde, segurança, a própria comunidade, políticas públicas, como a gente já falou. E quando a gente para ver esse contexto da prevenção, a gente trabalha desde questões antes da violência ocorrer, né? A questão, assim, de prevenção, de conscientização mesmo, evitando que a violência possa ocorrer. Mas a gente vai trabalhar também com as prevenções secundárias, que já quando a violência ocorre, então, trabalhando diretamente com esse público que foi agredido, essas mulheres que sofreram dessas agressões, e essa prevenção terciária, que já vem como uma forma de reabilitação, reintegração daquela mulher, né, que sofreu daquele tipo de violência. Então, uma espécie de um caminho, né, 3 passos, que a gente tem quanto a uma mulher que sofre violência estrutural em qualquer que seja do seu nível. E aí, aqui, mais do que nunca, né, número conhecido, mas nunca é demais passar, informar ele,
E mais do que informar a questão do número, né, do 180, a questão da denúncia, que é muito difícil por uma série de motivos que a gente falou, discutiu aqui na noite de hoje. É muito complicado. São processos, são várias dependências que, infelizmente, essas mulheres se veem presas aos seus companheiros, às suas companheiras, mas que, assim, é complicado. Ter coragem requer coragem, de fato. Então, assim, a gente precisa denunciar. Se não casos que acontecem, né, com a gente sim, mas com de pessoas próximas também, porque se a gente não denunciar, a gente não vai conseguir sequer tentar pôr ao fim nesse ciclo vicioso de violência que a gente passa, que nossos antepassados passaram, que nós passamos e que não é o que queremos mais, que é por isso que a gente incentiva tanto a denúncia para que outras, para que futuras não possam sofrer tudo o que outras sofreram, o que muitas sofrem ainda. É difícil, é um processo muito delicado, desde assunto como essa nossa formação, essa capacitação, esse nosso diálogo aqui, é um assunto bastante delicado, né, que requer muita atenção, mas que também requer muita coragem. E que nós nunca estaremos sozinhas. Nós nunca estaremos sozinhas, de fato. Como eu falei, né, para a gente cuidar da gente, cuidar das nossas, cuidar das próximas. E acredito, assim, que seja isso. Tem algumas outras dúvidas frequentes também que vocês podem ter, né? Não só a vítima. Posso denunciar? Sim, nos meios, né, devidamente, o 180 é o mais utilizado. Quem é protegida pela Lei Maria da Penha, e aqui é importante a gente fazer a restrição que não é só o público feminino em si, mas também já abrange a questão até de mulheres encaixadas na comunidade LGBTQIAP+. Então, traz essa questão da diversidade, da representatividade, é um público que a lei também abrange. Também outras questões quanto aos tipos de medidas protetivas, como conseguir, né, e focando no juizado que a gente tem específico de violência doméstica e familiar contra a mulher, que foi um respaldo trazido pela Lei Maria da Penha. Essa questão dos alimentos, da pensão alimentícia, que é dever do pai, né, essa questão alimentícia, e é direito da criança, não só da criança, mas da própria mulher. Dependendo de cada situação, dependendo de cada caso, é dever deles e são direitos nossos. A importância do testemunho da vítima, independente, assim, como eu falei, é muito difícil muitas vezes, mas é uma coisa que a gente sabe que ao fim vai valer a pena, né? Para a gente ter sequer a busca desse status de liberdade que a gente tanto preza, que tantas já prezaram e já inclusive deram a vida por nós, outras que fazem isso atualmente, e pensando nas futuras que vão vir também, né? Então, essa questão do testemunho da vítima, e essas questões de como posso conseguir danos morais e materiais, e aqui tem tudo a ver com os tipos de violência que a gente discutiu, da violência moral, da violência material, patrimonial. Então, como é que se pode conseguir esses danos, né? Não é o agressor não vai ser só, enfim, ter a medida ali protetiva em relação a você, ser preso, mas ele também vai ter que ressarcir quanto a essas outras possibilidades de danos. Que a Marta Bispo, que inclusive, né, nossa associação recebe o nome dela, uma mulher como várias outras de nós, de vocês, de brasileira, é referência de muita luta, de muita resistência, né, dentro desse contexto de violência também. Ela, inclusive, é mãe de uma antiga associada nossa, e aí foi pensada nesse sentido, e é por isso que nós recebemos esse nome de, enfim, símbolo de muita luta, de muita resistência da Marta. E aqui uma fotinha dela. E aqui, né, para finalizar, no mais agradecimento, acredito que a gente tentou respeitar aí o prazo do